Gostaria de ministrar uma palavra sobre a vida de vocês, acerca de adoração, acerca de ministério, de chamado. E a pergunta que eu te faço nessa noite é: será que eu sou verdadeiramente um levita? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 28. O verso de número 1 diz o seguinte: depois farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Somente este versículo. E nós precisamos entender, se nós queremos ser chamados de levitas, de adoradores, não sei qual o nome que você dá, salmistas, nós precisamos entender qual é o nosso lugar. Isso precisa estar muito claro no nosso coração. Qual é o nosso lugar? Qual é o lugar que nós ocupamos? Para você entender um pouquinho, Levi foi o terceiro filho de Jacó com Leia. Os filhos de Levi foram aqueles que mataram os idólatras do bezerro de ouro. E algumas funções que eles exerciam. E eu quero começar também lendo Números capítulo 1, a partir do verso 49. Ele diz o seguinte: somente não contarás a tribo de Levi. Diga assim, não contarás. Diga assim, os levitas não aparecem no filme. Ei, deixa eu te falar uma coisa, querido. Altar é coisa séria. Altar é coisa séria. E nós, como levitas, como adoradores, como servos, não estamos para aparecer. A Bíblia diz: somente de todos não contarás o da tribo de Levi. Meu Deus. Ou seja, chegou em você, levita, pula. Nós não estamos aqui para aparecer. Ele continua dizendo o seguinte: nem tomarás a soma deles entre os filhos de Israel, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho. Diga assim, tabernáculo do testemunho. Fale assim, o meu papel como levita é guardar o testemunho. Aqui é tudo muito lindo. Aqui é um holograma, querido. Nós nos preparamos para este momento e quando saímos daqui, tudo aquilo que nós preparamos acabou. Nós voltamos para a nossa realidade. Nós voltamos para o nosso trabalho, para os nossos estudos, para o nosso relacionamento familiar. E a minha pergunta para você, levita, que não é nem contábil, é que lá fora você tem guardado o testemunho. Deus não te chamou para ser levita só aqui. Deus te chamou muito mais para servir lá fora. Aqueles que não conhecem,
o amor de Cristo. Diga assim: eu preciso guardar o testemunho. Olha o que ele continua dizendo. Além de colocar os levitas sobre o testemunho, guardar o testemunho, tabernáculo do testemunho, ele diz o seguinte: e sobre todos os seus utensílios. O levita, querido, ele tem algumas funções. A primeira delas é guardar o testemunho, e a segunda delas é guardar as coisas, os utensílios. Não tem coisa pior do que você chegar numa igreja, na sua própria igreja, e olhar para aquilo que é de Deus, e falar assim: meu Deus, que vergonha. Porque eu fui chamado não só para guardar o testemunho, mas também para guardar os utensílios. E a pergunta que eu te faço é: nós temos cuidado das coisas de Deus? Ou nós queremos simplesmente cumprir a nossa escala, cumprir o nosso chamado dentro das quatro paredes? Se eu não ministro, eu não tenho por que ir à igreja. Se eu não estou na escala, eu não preciso participar. Dura essa palavra. Mas muitas vezes a Bíblia me respalda e ele diz o seguinte: que Deus, ele faz ferida para curar. Levitas precisam ser curados. Ele diz o seguinte: além de serem responsáveis pelos utensílios, eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles administrarão e assentarão o seu arraial. E quando o tabernáculo partir, os levitas desarmarão. E quando o tabernáculo assentar no arraial, os levitas armarão. Desarma a tenda, viaja, arma a tenda. Vamos para outro lugar. Os levitas desarmam a tenda, carregam, viajam, armam a tenda novamente. Deixa eu te falar, levita, você foi chamado não para ser cantor, porque a gente liga isso, sabe, pastor? Levita é cantor. Não, levita é aquele que serve. Sabemos disso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Nós fomos chamados para servir de apoio para a congregação. Essa igreja tem várias congregações. E tem aquela congregação que tem meia dúzia de gato pingado, que ninguém vai ministrar. Essa igreja tem várias congregações, mas tem uma congregação que não dá ibope. Ah, mas tem um culto segunda-feira, 6 horas da manhã, que vem 2 pessoas orarem. Se 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, ali o Senhor está presente. Mas olha só tem 2. Diga assim: eu preciso servir de apoio para o mover da congregação. Seu chamado vai além do altar, querido. O seu chamado vai além deste altar. Preste atenção no que a palavra de Deus diz. E o estranho que se chegar morrerá. E os filhos de Israel assentarão as suas tendas, cada um no seu esquadrão, e cada um junto à sua bandeira, segundo os seus exércitos. Mas os levitas assentarão as suas tendas ao redor do tabernáculo
do testemunho. Preste atenção no que a palavra está dizendo. A congregação, segundo a sua bandeira, ela vai se assentar segundo o seu quadrante. Uns ficam aqui, outros ficam ali, outros ficam acolá, outros ficam um pouco mais distante, outros ficam no meio, e os levitas em volta. Os levitas participam de tudo. Diga assim: Senhor, eu preciso, como levita, participar de tudo. Mas nós somos seletivos. Nós participamos naquilo que nos agrada. Os solteiros querem participar dos encontros onde tem mais menininhas bonitinhas. Afinal de contas, querem formar uma família. Quantos solteiros tem aqui? Levanta a mão. Que timidez, gente. Não é vergonha ser solteiro não, irmão. Vergonha é estar mal acompanhado. Levanta a mão, solteiros. Os solteiros cuidam das coisas do aleluia. Vocês já foram filmadas. Já tem gente orando por vocês. O quê? Está solteira? Mas vamos lá, queridos. Os levitas precisam estar presentes, não num quadrante específico, não numa bandeira específica. Os levitas precisam estar ao redor, de prontidão para poder servir. E olha o que diz: para que não haja indignação sobre a congregação dos filhos de Israel. Preste atenção, querido. Quando você é levita, você é um exemplo. Você está lá no trânsito, você é um exemplo. Você está na cantina, você é um exemplo. Você está na filmagem, você é um exemplo. Você está no som, é um exemplo. Você pastoreia, você é um exemplo. Você é um levita. Você está para servir. E a Bíblia diz que se nós, como levitas, não servimos aquele que está olhando para nós, pode ficar indignado. Você pode causar no coração de alguém, com a sua omissão, com o seu desleixo, uma indignação. Pior, você pode servir de pedra de tropeço para alguém. Mas Deus está levantando, através desse congresso, uma geração de levitas, curados, sarados e que servem ao Senhor, servem à igreja com alegria, querido. Eu quero crer nisso. Eu quero crer nisso. E ele diz o seguinte: pelo que os levitas terão cuidado da guarda do tabernáculo do testemunho. Na época, eles guardavam o tabernáculo do testemunho fisicamente. A luta deles era física, era corporal. Se alguém quisesse entrar, se alguém quisesse romper. Mas hoje nós guardamos o tabernáculo do testemunho moralmente. Deixa eu te falar uma coisa. Eu glorifico a Deus porque nessa igreja tem muitos músicos. Eu louvo a Deus porque tem muitos cantores. Eu fiquei apaixonado. Meu coração, porque eu também sou adorador como vocês. Isso mexe comigo. Só que deixa eu falar uma coisa. Nunca use os teus lábios, levita, para denegrir, para comparar, para injustiçar um outro colega de altar. Nós guardamos o tabernáculo do testemunho através da nossa integridade, da nossa moral. Você não tem
autoridade nem autorização de Deus para falar de ninguém. A não ser que você fale com Ele. Sabe o que tem acontecido, queridos? Eu estava conversando com o Marcelo um pouco antes de subir, pouco antes de começar o culto. Eu toquei a minha vida inteira no meio secular. Eu tive as piores experiências musicais possíveis. Eu já toquei com Gera Samba, Companhia do Pagode. Que desgrama é essa? Tem gente que não lembra. Mas, querido, não procura na internet, não procura saber quem é. Quando o Rapa veio pela primeira vez no Espírito Santo, num lugar chamado Serra Bela Clube, Valparaíso, ó. Tem gente que conhece. Ah, você não me viu lá não, varão. Eu com 16 anos de idade, com a minha cara cheia de espinha e com cabelo, estava lá, tocando. Quando o Skank esteve aqui, no estádio do Desportiva, estava eu lá tocando. Toquei trio elétrico, toquei em bailes, passei, desde os 6 anos de idade eu comecei a tocar, e até hoje não aprendi. Mas a vida inteira eu fui envolvido na música. E se tem uma coisa que o músico especificamente tem, é que a síndrome que Caio Fábio, há muito tempo atrás, antes do Caio Fábio, escreveu um livro chamado Síndrome de Lúcifer. O que sobe no coração do músico, muitas vezes tira a glória de Deus. O músico, ele é uma referência. O músico, ele é desejado. E muitas vezes sobe o coração, essa síndrome de Lúcifer. Eu sou o melhor guitarrista, eu sou o melhor baterista, eu sou o melhor, querido. Deixa eu te falar uma coisa: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Você precisa ser um adorador, você precisa ser o melhor, porque a Bíblia diz através do salmista Davi: tocai e tocai bem. Mas nunca se esqueça que todas as suas fontes estão em Deus. Você precisa ser curado, querido. Seu orgulho precisa cair por terra, para que verdadeiramente você viva no altar. Vida no altar de qualquer jeito não funciona. Naquela época eles guardavam o testemunho fisicamente, hoje é moral, é integridade. Deuteronômio capítulo 10, verso 8, ele continua dizendo o seguinte: no mesmo tempo o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, primeiro para o servir. Nós fomos chamados, queridos, para servir. Não ser servido. Ele continua dizendo, verso 8 ainda: e para abençoar o seu nome. Nós não fomos chamados para amaldiçoar, nós não fomos chamados para diminuir, nós fomos chamados para abençoar. Quando você sobe nesse altar, quando você começa a orar para organizar os carros, querido, cada um que passar pela sua frente, Deus te abençoe. Igreja, Deus te abençoe. Irmão, Deus te abençoe. Não te conheço, mas que Deus te abençoe. Eu não sei o que você está passando, mas que Deus te abençoe, porque eu fui chamado para abençoar.
até o dia de hoje. E o verso 9 diz: pelo que Levi, com os seus irmãos, meu Deus, não tem parte na herança. Diga assim: eu não tenho parte nessa herança terrena. Ele continua dizendo: porque o Senhor é a sua herança. Não busque as coisas terrenas. Busque as coisas do alto. A sua alegria, querido, não está em tocar, em cantar, em estar em algum cargo, em alguma função. A sua alegria está em servir ao Senhor. Amém? E aí, desde lá do Antigo Testamento, através do salmista Davi, a música, ainda na sua juventude, foi instituída. E através de alguns textos bíblicos, nós conseguimos ver a característica da personalidade do Levi. 1 Samuel, capítulo 16, verso 18, diz o seguinte: então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é valente, é animoso, é homem de guerra e sisudo em palavras e de gentil presença, e o Senhor é com ele. A primeira coisa que eu aprendo aqui, que eu quero ministrar sobre a sua vida, acerca da personalidade de um levita. Ele diz: filho de Jessé, o belemita. O que isso significa, querido? Isso significa que levita que é levita valoriza a sua família. Não adianta você vir para a igreja, fazer e acontecer, mas chega na sua casa, é pescotapa, voadora, não é? Maiguiri, para os karatecas de plantão. Ao invés de você orar pela sua esposa com imposição de mãos aberta, você ora com imposição de mãos fechada. E aí, você que foi levantado para abençoar, e aqui, querido, você tem asa, é anjo quase, na sua casa. Ninguém fica perto de você. Conta uma história que os pais estavam conversando com um pastor de uma igreja, e o filhinho pequenininho virou e falou assim: pastor, como eu queria morar na igreja. Aí o pai ficou todo feliz, o pastor ficou todo feliz. Ai, que coisa linda, uma criança querendo morar na igreja. Por que, meu filho? Porque aqui na igreja o meu pai é tão bonzinho. Porque aqui na igreja o meu pai não xinga a minha mãe. Porque aqui na igreja o meu pai me abraça, ele me dá até beijo, pastor. Ele diz que me ama. Levita, que é levita, é filho de Jessé, o belemita. Ele valoriza a família e ele honra os pais. E deixa eu te falar uma coisa, querido. Para você que tem servido na casa do Senhor, você que tem estado no altar do Senhor, com a vida um pouco torta, mas está dando certo, pastor. O povo está glorificando, o povo está exaltando. Deixa eu falar uma coisa, Deus tem um compromisso com a igreja dele. Deus tem um compromisso com você que veio adorar o Senhor. Ele não vai envergonhar você nesse altar, não. Não quero crer nisso.
Mas eu quero crer que lá fora, quando a palavra de Deus diz através do salmista Davi, e tudo quanto fizerdes prosperará, não se cumpre. Sabe por quê? Porque não tem honra. O que Deus quer ministrar no nosso coração, querido, é que nós precisamos ter e honrar uma família. A segunda característica que ele diz, depois de falar que é filho de Jessé, o belemita, ele diz o seguinte: sabe tocar. Sabe tocar. E saber tocar não é para você fazer no altar tudo o que você sabe, porque não é um concurso. Mas saber tocar, saber tanger, saber fazer o que você está fazendo, significa que eu preciso me esmerar todos os dias para melhorar. Quem canta, estude. Quem toca, estude. Quem fica no trânsito, procure as melhores formas de agir. Quem fica na cantina, procure os melhores pratos para servir. Conheça e conheça bem aquilo que você está fazendo. A característica da personalidade daquele que serve é que ele sabe fazer o que faz. Não é aventureiro. Diga assim: eu preciso saber o que eu estou fazendo. A terceira característica, ele diz o seguinte: além de saber tocar, é valente. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Você está ministrando adoração e a Bíblia diz que o Espírito de Deus, que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Enquanto você adora, enquanto você conduz a igreja a uma adoração, o Senhor está passeando, tocando corações, mudando a sorte de muita gente. O Senhor está acrescentando alegria àqueles que são tristes. O Senhor está fazendo o sobrenatural, inclusive quebrando cadeias, libertando os cativos, porque nós fomos chamados para isso. O Espírito do Senhor nos ungiu para isso, para proclamar as boas novas de salvação, para ministrar sobre aqueles que estão presos, para que haja libertação. E quando há libertação, muitas vezes o diabo se manifesta e você corre. Resistir não significa correr. No nome de Jesus, você é valente. A primeira adversidade da sua vida, queridos, uma vez eu exerci um ministério e eu tinha muitos jovens debaixo da minha liderança. É interessante, querido, que jovem é um gráfico tremendo. Ora está bombando, daqui a pouco está assim. Uma inconstância, talvez hormônios, talvez falta de vergonha na cara. Mas o que acontecia era o seguinte: todo mundo preparado para ministrar, faltando 10 minutos para começar o culto, o jovem virava e falava assim: varão, não dá para mim, eu não tenho como ministrar. O que aconteceu, rapaz? Você estava aqui de manhã na ceia, foi uma bênção agora, o que aconteceu? Não estou bem, não estou bem, eu vi algumas coisas na internet que mexeram com a minha carne. Queridos, a primeira adversidade, corre. Diga assim: levita que é levita, não tem medo de enfrentar adversidades. A Bíblia diz: basta cada dia o seu mal, querido. Todo dia se acorda
a misericórdia está lá do seu lado. Bom dia. Vamos para mais um dia. Aí você dorme, quando acorda no outro dia, está lá a misericórdia. E aí, filhão, tudo bem? Temos mais um dia. Temos mais 24 horas de lutas e de vitórias. Mas quando nós nos apresentamos frouxos e fracos diante da adversidade, a nossa força é pequena. Deus não te chamou, meu irmão levita, servo que serve ao Senhor, Deus não te chamou para correr. Deus te chamou para andar sobre as águas. Deus não te chamou, meu irmão, para no primeiro vento, no primeiro temporal, na primeira tempestade, você correr para acordar Jesus, sendo que você tem fé e no nome dEle você fará proezas. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Você é valente. Não se turbe o vosso coração. A quarta característica diz o seguinte, que ele é animoso. E aqui eu quero abrir um parênteses. Seu nome, varão, ministro? Glauco. Lauro. Querido, você me impactou. A sua alegria em adorar ao Senhor me lembrou Davi entrando com a arca. Que coisa linda, meu irmão. Que coisa linda. E a Bíblia me diz que um levita precisa ser alegre. Sabe por quê? Porque a nossa força vem do Senhor. A nossa esperança está no Senhor. Ele é a nossa porção e a nossa herança. Nós temos tudo o que precisamos. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falte o produto da oliveira, ainda que o rebanho seja arrebatado do curral, ainda que você abra a despensa, não tem nada, todavia eu me alegro no Senhor e exulto Deus da minha salvação, querido. Não é na primeira tempestade que você vai ficar triste, cabisbaixo. Além de você ser valente, a alegria do Senhor é a tua força. Para com isso. Para com isso, meu irmão. Ser feliz. Deus te deu dente. E se caiu, tem como comprar. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Levita precisa ser alegre, feliz, contente. Não tem nada, estou com um saldo vermelho, mas eu estou contente, estou feliz, porque Deus supre todas as minhas necessidades em glória. E ele diz o seguinte, depois de animoso, ele fala o seguinte: homem de guerra. Homem de guerra. A pessoa, quando vai para a guerra, ele sabe utilizar as armas que ele tem. Levante a tua Bíblia aí. Fala assim: Senhor, eu preciso conhecer a minha arma, porque é pela palavra que eu vou vencer o maligno, em nome de Jesus. Valente que é valente, levita que é levita, precisa conhecer a arma. E Efésios também fala sobre a nossa armadura. Vamos para a guerra, precisamos colocar a nossa armadura. Querido, não venha de qualquer jeito para a batalha. Uma outra característica, além de ser homem de guerra, é sisudo, é firme em palavra. Seja o vosso sim, sim, e não, não. Uma pessoa firme nas suas convicções. Uma pessoa firme na palavra de Deus, não negocia a palavra de Deus, não negocia os princípios bíblicos, não negocia a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não negocia, querido, não negocia.
se você é valente, se você é homem de guerra, se você é feliz, se você é alegre, não negocia o que Deus tem te dado. Não abre mão. Mas o que muitas vezes acontece, e aí eu quero abrir um pouquinho mais acerca de música, é que tem alguns que dizem o seguinte: eu preciso ouvir música secular, porque no meio gospel não temos referências. Guitarrista, tecladista, baterista, não tem referência. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Tem não. Tem referência não. Você é o quê? Eu vou repetir. Não tem referência? Você é o quê? Você é referência. Você é a referência que as pessoas estão precisando. Não busca comida boa na lata de lixo. Não permita que entre nos teus ouvidos, que apodreça o teu coração essa música podre do mundo. Ah, mas fala de amor, como é grande o meu amor por você. Canta na igreja, querido, essa música. Se servir para cantar na igreja, serve para você ouvir. Você precisa estar firme nas tuas convicções. Você não é um musiquinho, você não é um levitinha qualquer, você é servo, você foi comprado por um sangue, querido. Você não foi comprado por moeda, por nada, você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Precisou existir uma morte, precisou existir um calvário para você ter vida, querido. Não negocie os seus princípios. Seja você a referência. Seja você a referência. Amém? Não sei se eu vou voltar aqui mais, mas eu estou falando. Uma outra característica é que além dele ser sisudo em palavras, ei, deixa eu te falar uma coisa. Ele é de gentil presença. Eu acho isso fantástico, querido. Aonde você está, tem gente querendo estar do seu lado. Ah, não. Eu quero ouvir a Kelly cantando Ana Paula Valadão. Querido, vocês já ouviram, querido? É fantástico. Eu quero estar perto dessa pessoa, porque a presença dele é contagiante, porque Cristo em nós é a esperança da glória. Oh, meu irmão levita, que serve, que adora, que serve nos mais diversos ministérios e departamentos da igreja, você tem que atrair pessoas, não expelir. Você foi chamado para agregar pessoas e não para dividir. A sua presença é gentil. Quando você chega, tudo muda. Sabe quando você está naquela festa, que você está no grupo e fala assim: poxa, aquela pessoa podia estar aqui. Ele é demais, ela é demais. Diga assim: eu preciso atrair, ao invés de afastar. Diga assim: o meu ministério, o ministério que eu atuo, precisa atrair e não afastar. Deixa chegar. E a última característica para eu encerrar. Ele encerra o versículo 18 de 1 Samuel, capítulo 16, dizendo:
Depois disso tudo, o Senhor era com ele. Nós queremos ver a glória de Deus se manifestando no meio da igreja. Esse é o desejo do nosso coração. Esse é o anseio da nossa alma. O maior desejo que nós temos é de ver pessoas se rendendo, se prostrando. Para que isso aconteça, existem características que antecedem o fechamento que diz: o Senhor é com ele. Sabe, meu irmão, você que veio aqui nessa noite, tem um chamado para servir em alguma área da igreja. Você precisa ter sobre a sua vida a graça de Deus. O Senhor precisa verdadeiramente ser contigo. A sua vida não pode ser uma aqui e outra ali. Temos problemas, temos lutas, temos dificuldades, mas somos mais que vencedores. O seu ministério tem problemas, tem sempre uns perebentos. Mas o apóstolo Paulo diz, sabe o quê? Que os fortes precisam suportar os fracos. Mas aí você olha para o teu coração e fala assim: não, eu sou bom demais. E esse perebento vai me atrapalhar. Irmão, deixa eu orar por você. Daqui a 3 meses a gente senta e conversa. Não, querido. O que Deus quer é que você abrace e fale assim: olha, talvez agora você não está preparado, mas cola comigo. Vamos andar junto, eu posso te ensinar. Levita que é levita não guarda o que tem, porque herança é o Senhor. Sabe, queridos, Deus ministrou essa mensagem para liberar sobre o teu coração. E eu quero orar por você. Eu quero orar por você, meu irmão, que em algum momento dessa mensagem pensou assim: esse sou eu. Ou eu preciso ser assim. Como eu preciso melhorar. Como eu preciso mudar as minhas posturas. Como eu preciso me dedicar mais. Como eu preciso me entregar mais. Deus não te chamou para ser mais um. Deus, quando me chamou, para mim foi muito fácil ser músico na igreja, porque eu já era músico, já tocava. Mas quando o Espírito Santo tomou o meu coração de uma forma sobrenatural, eu preciso falar isso, querido. Uma igrejinha muito pequenininha, Assembleia de Deus de Laranjeiras, onde eu me converti, pastor Elcio. Ali naquela igreja, o pastor Reginaldo colocou as mãos na minha cabeça. Ele liberou uma palavra sobre a minha vida. Jeremias capítulo 1, verso 8. Ele diz o seguinte: não digas que eu não sei falar, porque o que eu te mandar falar, dirá. Aonde eu te mandar ir, irás. E a Bíblia diz: eu coloco as minhas palavras na sua boca. Ele falou: Tiago, eu fiquei 1 ano, querido, depois que eu me converti, sem botar a mão em um instrumento.
Porque eu falei com Deus, Deus, eu não quero que o meu ministério, que o meu chamado seja mais um. Porque eu sei de onde eu fui tirado. Eu sei de onde Deus me tirou. Salmo 40, ele fala muito claramente: tirou-me de um lago rico, do charco de lodo, e pôs os meus pés na rocha. Sobre uma rocha firmou os meus passos, pôs um novo cântico nos meus lábios, um hino de louvor ao meu Senhor, e muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Deus não te chamou, levita, para ser mais um. Deus te chamou para ser especial. Queria que você ficasse de pé. E eu tenho a convicção de que nessa noite existem pessoas. Pode abaixar um pouquinho, viu? Existem pessoas aqui nessa noite que têm o chamado, não estão exercendo. Mas querem viver no altar. Existem pessoas aqui nessa noite que a aliança está quebrada, que abandonou o barco, mas que quer dizer nessa noite para Deus: Deus, quero voltar a ser aquele adorador que eu sempre fui. Existem pessoas aqui nessa noite que nem sabem qual é o seu chamado, mas querem se colocar à disposição de Deus. Quero orar por você, querido, que quer entregar o teu chamado de fato nas mãos do dono do teu chamado. Eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente. Você que precisa se entregar mais, se consagrar mais, mergulhar mais fundo, para que o teu ministério, o ministério que o Senhor confiou a você, voe ainda mais alto. Pode vir, querido. Pode vir, porque a palavra de Deus diz que Ele faz novas todas as coisas. Todas as coisas. Talvez você, ao passar por alguma daquelas características, se enquadrou em uma e falou: isso é para mim. Não é para o irmão, isso é para mim. Pai, eu preciso me consertar nisso. Eu preciso me deixar ser mais usado por Deus. Eu preciso me entregar mais. Eu preciso ser e fazer a diferença no meio de uma geração perversa e corrompida. Pode vir, meu irmão, porque essa é a noite em que Deus está ajustando o seu chamado, para que verdadeiramente você viva no altar todos os dias. E não é o altar de pedra, não é o altar de bronze, não é um altar de mármore. É aquele altar que você tem, sabe aonde? Lá dentro do seu quarto, que você dobra o seu joelho e Deus escuta as tuas orações. É esse altar que nós precisamos viver. É o altar, querido, da fé. É o altar, querido, das dificuldades, e Deus vem dar o escape da dependência. Não é um altar visível, é um altar invisível, mas real. Deus quer que você viva prostrado diante dele, dizendo: Senhor,
Eu não tenho outro bem além de Ti. A minha dependência está em Ti. O meu socorro vem de Ti. O meu chamado está nas Tuas mãos. Eu preciso de Ti, Senhor. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão dos meus projetos, abro mão da minha vida por Ti, Espírito Santo. Mergulha mais fundo, querido. Mergulha mais fundo. Porque Deus tem grandes coisas para a sua história ministerial. Deus tem grandes coisas para o seu chamado. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Vamos orar. Fecha os teus olhos, coloque a mão no teu coração. Querido Espírito Santo, nosso amado, nosso Consolador, nosso Redentor, nosso Libertador, nós queremos Te exaltar nessa noite, porque a Tua presença está aqui. Nós queremos Te exaltar nessa noite, porque o Senhor vive e reina para todos sempre. Nós queremos Te exaltar nesta noite, porque o Senhor nos livrou da morte, nos tirou do pecado, lavou-nos com o Teu sangue, nos fez alvo mais do que a neve. Quem subirá ao monte do Senhor? Aquele que tem mãos limpas e um coração puro. Portanto, Deus, comece a purificar a nossa vida. Nós que carregamos os utensílios do Senhor, precisamos nos purificar todos os dias da nossa vida. Precisamos confiar em Ti mais. Precisamos depender do Senhor mais, precisamos nos entregar mais, precisamos ir mais fundo na Tua presença, Pai. Deus, que este congresso de louvor e adoração marque a vida de muitos jovens aqui, como sendo um divisor de águas, de postura, de vida de santidade. E eu quero profetizar sobre cada vida que está aqui nessa noite, que veio aqui à frente. Você que está sentado, mas o teu coração está quebrantado. Eu quero declarar, querido, que o seu chamado fará a diferença. Você é especial, você é mais do que vencedor. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro, meu irmão. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida dos meus irmãos, que eles reflitam a Tua glória, aonde eles colocarem a planta dos pés, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Você pode voltar para o seu lugar.